paz do Senhor, graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede e poder voltar a comunicar com cada um de vocês para trazer mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD aí desse segundo trimestre do ano de 2021. Nessa série de lições aqui que nós estamos trabalhando sobre os dons espirituais e também os dons ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Na semana passada nós trabalhamos um pouco com a primeira classe de dons, que são os dons de poder, e nós tivemos aí o privilégio de apresentar os dons de fé, dons de curar e operação de maravilhas. E hoje nós estaremos trabalhando uma segunda classe de dom dentro dessa classificação dos 9 dons apresentados em 1 Coríntios 12. Hoje estaremos trabalhando com o grupo dos dons de elocução, dons de comunicação, de acordo aí alguns estudiosos. Bem, então o que nós temos aqui? O textuário da lição nos apresenta porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E o Espírito fala, e em Espírito fala em mistério. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Esse texto áureo aqui, ele está dentro aí da relação dos dons de 1 Coríntios 12, e nos mostra aqui em relação ao ato de falar em línguas e de profetizar. E Paulo, a atitude de Paulo ao tratar dos dons, o seu objetivo era exatamente disciplinar, ensinar os irmãos ali em Corinto, e também, é claro, isso serve para as demais igrejas, quanto ao bom uso dos dons espirituais. É interessante que nós tenhamos em mente que em momento algum Paulo ele está proibindo a manifestação dos dons, proibindo principalmente o falar em línguas. Na verdade, o que Paulo ele está fazendo trazendo um ensinamento, uma doutrina, uma disciplina quanto ao bom uso dos dons. E aqui no texto que nós lemos, ele traz essa informação muito importante, quando ele diz que aquele que fala em língua enquanto um dom do Espírito, ele não fala a homens, senão a Deus. Ele não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém entende, e o Espírito fala em mistério ou de mistério, em Espírito. Ou seja, o que Paulo está dizendo, que falar em línguas estranhas, aquele que tem esse dom, quando ele está falando não a homens, mas em mistério, ele está falando com Deus. O seu espírito está orando e ele está sendo edificado por meio daquela língua que ele está falando, que inclusive é uma língua estranha a ele. Uma língua que ele está falando de uma maneira espontânea, mas não porque ele tenha aprendido numa escola, num curso de línguas. E é claro que essa língua, ela traz uma mensagem, sem sombra de dúvida. Daí a necessidade do dom de interpretação de língua, porque havendo a interpretação, os demais da igreja serão edificados. Porém, não havendo interpretação, o que Paulo está ensinando aqui é que apenas aquele que está falando em língua, uma vez que ele não está falando a homens, porque os homens não entendem, ele está senão conversando, falando com Deus, e em espírito ele está falando em mistério com Deus. Por sua vez, a profecia, Paulo diz que aquele que profetiza, ele fala aos homens. O que fala em língua, fala com Deus, fala a Deus ou com Deus, e aquele que profetiza, fala com os homens. E uma vez que a profecia fala com os homens, aí sim haverá uma edificação, porque os homens entenderão aquilo que Deus está falando por meio do seu mensageiro.
E ao falar aos homens, a profecia então ela tem objetivos. E aqui o apóstolo diz que, falando aos homens, vai servir para a edificação, para a exortação e para a consolação daqueles que estão ouvindo. Então serão exortados, serão edificados, serão consolados aqueles que ouvirem a profecia. A verdade prática nos apresenta os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Na verdade, todos os dons eles são para a edificação da igreja e para que outros sejam edificados, mas em se tratando aqui do dom da profecia e da língua acompanhada da interpretação, esses dons eles servem para a edificação da igreja. A igreja será edificada, a igreja será consolada, a igreja será exortada a andar segundo a vontade de Deus. Daí a necessidade da busca e de se colocar em prática os dons de elocução. Bem, aí 1 Coríntios, no capítulo 12, o verso 7, depois o verso 10 ao 12, depois o capítulo 14, o verso 26 ao 32. É aí a leitura que nós temos para esse tema dos dons de elocução. Bem, 1 Coríntios 12, o versículo 7 diz o seguinte: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Sempre esse texto está sendo repetido, e sempre essa fala ela é repetida quando vai mencionar os dons, mostrando que a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil. E quando fala aqui de utilidade, fala de funcionalidade. Mas útil para quê? Para o meu engrandecimento, para fazer o nome de uma religião, para que eu seja visto de maneira diferente do outro? Não. A ideia aqui do ser útil, útil é aquilo que funciona, está ligado diretamente a ser útil para a obra de Deus, para a igreja. Ou seja, a manifestação do Espírito, o Espírito Santo, ele manifesta na igreja para que a própria obra de Deus ela seja beneficiada. Então, a utilidade dos dons é para o engrandecimento e o crescimento da obra de Deus e não do homem ou da religião em si. Aí o verso 10 aí do capítulo 12 diz o seguinte: e a outro é dada a operação de maravilhas, nós já vimos na semana passada no grupo dos dons de poder, e a outro a profecia, que é um dos dons que nós estaremos trabalhando. A outra a profecia, a outro o dom de discernimento de espírito, e a outro a interpretação de línguas, e a outro a variedade de línguas. Então nós temos aqui o dom da profecia, da variedade de línguas e de interpretação de línguas, esses três dons sendo mencionados aí no verso 10 do capítulo 12 de 1 Coríntios. O verso 11 vai dizer: mas um e o mesmo Espírito, ou seja, um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É muito interessante, nós também comentamos isso na lição passada, que o Espírito que dá os dons, que reparte os dons, é um só, é o mesmo, e ele faz isso particularmente a cada um como ele quer, não é como o homem quer. Não é dizer, não, eu quero esse dom porque eu gosto desse dom e não gosto desse. Não é assim, não somos nós que escolhemos o dom. Mas Deus ele distribui a cada um a quem ele quer e como ele quer e o dom que ele quer dar, que ele quer usar a cada um. Aí os versos aí sequentes, verso 12 diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Aqui mais uma vez, toma aqui a metáfora do corpo, mostrando que há muitos membros que fazem parte do corpo, porém é apenas um corpo, um membro individualmente ele não é corpo, um corpo ele não existe sem a presença dos membros. Então é necessário que nós entendamos que no mundo espiritual existe apenas um corpo, que é o corpo de Cristo,
que é a igreja de Cristo, como Cristo também é um só, que é o cabeça desse corpo. Daí a necessidade de nós estarmos unidos no mesmo corpo, porque não há dois corpos de Cristo. Nós temos aí o fenômeno das várias religiões, das várias denominações, mas de fato o que nos une é o corpo. É necessário que nós nos certifiquemos para que nós estejamos unidos no corpo de Cristo. É importante congregar, é importante ter uma denominação com a qual nós nos identificamos, isso é muito importante. Porém, nós temos que nos certificar se de fato nós fazemos parte do corpo de Cristo, para não corrermos o risco de estarmos inseridos em uma denominação, mas de fato não estarmos inseridos no único corpo espiritual, que é o corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vamos para 1 Coríntios capítulo 14 agora. Nós estávamos no capítulo 12. O capítulo 14 nos diz o seguinte, o verso 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, aqui, já mostrando aqui o dom de língua nessa outra relação dos dons, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Aqui Paulo, ele traz uma amostra de alguns dos vários dons que existem na Bíblia, e essa amostra ela é uma representação até mesmo daqueles dons que não estão escritos na Bíblia, mas a proposta aqui, o pensamento, a intenção de Paulo, o desejo de Deus expresso por meio de Paulo, é que todas as manifestações espirituais, que todo culto, que seja salmo, que seja doutrina, que seja revelação, língua, interpretação, que tudo seja feito para a edificação da igreja. É necessário que nós entendamos que quando Deus ele nos concede da sua graça, ele nos concede um dom espiritual, seja lá qual for o seu dom. Quem sabe Deus tem te capacitado para você, quem sabe, recepcionar os irmãos na igreja com um sorriso, sempre no rosto, a dar um copo d'água para alguém. Tudo isso nós podemos afirmar à luz da Bíblia que tem pessoas que têm chamado para uma determinada tarefa no corpo de Cristo, na igreja. E nós não vamos dizer que isso seja menos importante do que um dos dons aqui elencado. Isso pode ser o teu dom, pode ser o teu chamado, pode ser a tua vocação. Agora, o que deve se levar em consideração, que tanto aquele que profetiza, ou fala em línguas, ou interpreta, quanto aquele que dá um copo d'água, que dá um sorriso, que cuida da ornamentação da igreja, que tudo, que a motivação de cada um de nós seja exatamente a edificação do corpo. Então eu e você, nós temos uma responsabilidade muito grande diante de Deus, porque a orientação da palavra de Deus é que tudo quanto nós fizermos, que seja para a edificação do corpo de Cristo, seja para a edificação da igreja. Daí a responsabilidade daquilo que você está fazendo. Você canta, qual é a motivação que leva você a cantar, a orar, a pregar, a ensinar, a profetizar, a falar em línguas, etc. Que seja para edificação do corpo, louvado seja o nome do Senhor. Aí o verso 27 diz o seguinte, se alguém falar em língua estranha, faça isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Aqui Paulo está disciplinando a maneira correta como deve manifestar os dons na igreja. Repito, Paulo não está proibindo o falar em línguas na igreja. Irmãos, mas eu congrego no lugar onde todo mundo fala em línguas, isso é errado? Não, aqui não é a questão de ser errado, porque se é um dom, não há erro nenhum na manifestação do dom. A questão aqui é que Paulo chama a atenção. Quando ele vem traçando o comentário e apresentando os dons, ele já apresenta em relação, por exemplo, ao dom de línguas,
ele fala que quem fala em línguas está falando consigo e com Deus, e as demais pessoas não são edificadas, a não ser que haja uma interpretação. E aqui no verso de número 27, como no verso 26, ele diz que tudo que fizermos na igreja, inclusive o falar em línguas, que deve ser para a edificação da igreja. Então ele está sendo coerente no verso 27, quando ele diz: se alguém falar em língua, que faça-se no máximo 2 ou 3, e cada um por sua vez, não todo mundo ao mesmo tempo, porque isso não trará edificação para o grupo, e que mesmo assim, falando cada um por sua vez, que haja intérprete, que haja alguém que interprete aquela língua, aquela fala, para que as demais pessoas sejam edificadas. Porque se um ou dois falam, ou a igreja toda fala, e não há quem interprete, isso não trará edificação para a igreja. Quem está falando será edificado, mas os demais não serão edificados. Inclusive, no outro contexto, Paulo ele vai afirmar que se entrar o incrédulo na igreja e ver todo mundo falando em língua e não há interpretação, que essa pessoa vai achar que aqueles irmãos estão loucos. E Deus não é Deus de confusão. Então daí o ensinamento de Paulo, que o uso correto, a maneira correta, disciplinada de se usar o dom, é exatamente que fale 2 ou 3 no máximo, e cada um fale por sua vez, e desde que haja interpretação daquilo que está falando. E o verso 28 ele vai dizer o seguinte: mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fala consigo mesmo e com Deus. Então a orientação que Paulo está dando é que se alguém tem o dom da variedade de línguas, receber esse dom de Deus, mas na igreja não tem, no momento onde ele está, no lugar onde ele está, não há quem interprete a língua, o aconselhamento de Paulo é que ele esteja calado na igreja e que ele fala apenas consigo e com Deus, ou seja, em espírito ele ora em línguas consigo e com Deus, para que ele seja edificado, e ele será edificado, o seu espírito de fato está orando, está sendo edificado, e para que não haja, principalmente em relação ao ímpio, não haja alguém que venha falar ou até mesmo denegrir aquilo que está acontecendo por não ter entendimento. Então a questão aqui não vem aqui ao mérito julgar que aqueles que não têm sabedoria, desde a liderança aos demais, que já pega o microfone, já começa a falar em línguas estranhas, e muitos fazem isso, às vezes até, quem sabe não consciente, mas faz isso para transparecer que é um homem, uma mulher de Deus, que Deus o usa, que ele está cheio do poder de Deus, as motivações são N's. Porém, o que Paulo está colocando não é a ideia do certo e do errado. O que Paulo está colocando é que tudo quanto Deus faz com um propósito. E os dons espirituais, e no caso aqui o dom de língua, ele é dado para que haja edificação na igreja. Então, se não houver intérprete, segundo a visão de Paulo, não haverá edificação. Portanto, aquele que fala em língua deve falar entre si e Deus, orando, então o seu espírito está orando. E aí no verso de número 29, ele diz o seguinte, agora em relação à profecia: e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. A mesma regra também aqui serve para a questão dos profetas, não é todo mundo profetizar ao mesmo tempo. Quando ele usa que falem 2 ou 3 profetas, é claro, cada um por sua vez, que se todos estiverem profetizando ao mesmo tempo, vira uma bagunça. Como é que vai entender se todos profetizam ao mesmo tempo? E uma vez que a profecia, diferente do dom de variedade de língua, a profecia ela não precisa de um intérprete.
O dom da língua, para ele ter, vamos dizer assim, causar edificação na igreja, ele precisa de um intérprete. Ele depende do intérprete para cumprir o objetivo da edificação do todo. O dom da interpretação, ele não existiria se não houvesse o dom da língua. Mas já no caso aqui, o dom da profecia, ele não precisa de intérprete. Ele é Deus usando diretamente a pessoa na própria língua da pessoa e dos ouvintes para trazerem uma profecia. Então, nesse caso, também deve ser 2 ou 3 e cada um por sua vez. E aí o texto deixa bem claro. E fale 2 ou 3 e os outros, seus demais irmãos, os demais que estão no ambiente, que julgue a profecia, que julgue aquilo que está sendo dito. Eu acho aqui muito importante porque o texto está dizendo em julgar a profecia. E aí eu chamo a tua atenção que não é julgar necessariamente o profeta. Que nós temos uma falsa imagem achando assim que se alguém fala em língua, necessariamente é um homem de Deus, é uma mulher cheia do Espírito, e profetiza, é cheio do Espírito, é mais santo do que os outros, e não necessariamente. Deus pode usar alguém, ele tem uma mensagem para trazer à igreja, ele pode usar quem ele quiser e da forma que ele quiser. Porém, aqui a ideia do que deve ser julgada é a profecia mesmo em si. Aí porque geralmente as pessoas pensam assim, não, a gente vai julgar o profeta, mas fulano tem uma vida no altar, então o que ele falar vem de Deus. Já fulano tem uma vida toda atrapalhada, então não vem de Deus. Não é bem assim. É possível, é claro que a gente não vai tomar isso como uma regra. Geralmente aqueles que são usados por Deus, que são sinceros, procuram de fato viver uma vida de santidade para honrar, o dom que há em si. Porém, nós sabemos de casos de pessoas que são usadas para trazer uma profecia para outro. Já houve casos de pessoas que nem sequer são evangélicas e Deus, num dado momento, ali esporadicamente usar. E há exemplos na Bíblia de Deus usar até mesmo um animal. Então Deus pode usar quem ele quiser. Então a ideia aqui de falar que fale cada um por sua vez, 2 ou 3, e que os demais julguem, é exatamente julgar a profecia. E como é que eu julgo a profecia? O principal mecanismo de se julgar uma profecia não é necessariamente a vida do profeta. Não, ele tem uma boa procedência, então é de Deus, não necessariamente. O mecanismo, eu diria que um dos mecanismos infalíveis para se julgar a profecia é a palavra de Deus. Se a profecia ela tem fundamento na palavra de Deus, se a profecia é de fato um segundo momento de se julgar a profecia, se ela não entra em contradição com a Bíblia, se ela cumpre o papel qual é o papel da profecia? A edificação, a exortação, a consolação, se ela cumpre essa finalidade, se ela não entra em contradição com a Bíblia, e outra forma, outro requisito fundamental, isso desde a antiga aliança, é se de fato a profecia se cumpre. Porque se a profecia ela não se cumpre, ela não vem da parte de Deus. Por mais crente que seja aquele que pretensamente foi usado em profecia. A profecia ela tem que ter fundamento bíblico, ela tem que ser julgada à luz da Bíblia e ela tem que se cumprir. Que Deus não é o homem para que minta. Se de fato Deus falou, Deus cumprirá. Então eu diria que o julgamento da profecia ele vai desde a análise à luz da Bíblia ao seu cumprimento, que seria de fato a prova final de que Deus foi Deus quem falou. Portanto, essa é a orientação quanto à profecia, que fale 2 ou 3, e claro, cada um por sua vez, e que os outros julguem. Mas se há outro, quando alguém está falando, e o outro que estiver assentado, for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Ou seja, se é o mesmo Espírito que está falando e Deus está usando alguém,
e de repente Deus dar uma palavra a outro, que o primeiro se cale e deixe que Deus use o outro. Essa é a orientação que Paulo está dizendo. E aí o verso 31 ele diz: porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, não tudo ao mesmo tempo, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados, edificados, exortados. E sempre lembrando que a ideia de exortação na Bíblia não é a ideia de ferir, de matar, de expulsar, de espancar, não. Exortar na Bíblia tem o sentido de auxiliar, de trazer consolo, de pegar pela mão, de levantar, de trazer um novo ânimo. Essa é a ideia da exortação. É alguém que está desanimado, está prestes a desistir e recebe uma palavra de exortação, ou seja, uma palavra de vigor, mostrando a necessidade de se colocar diante de Deus, de deixar o erro sim, deixar o pecado, mas sendo informado da possibilidade de se erguer diante de Deus, de tomar uma posição diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o verso de número 32 diz: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Eu acho bem interessante, por quê? Porque no verso 30 ele diz: se um está falando, e se ao outro que estiver sentado for-lhe revelado alguma coisa, que o primeiro se cale. E ele ensina que deve-se falar em língua, cada um, no caso por sua vez, e que haja interpretação. Se não houver, que ore consigo mesmo e Deus. E agora ele fecha dizendo que o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Aqui tem duas coisas que eu quero chamar a atenção. Em primeiro momento, o texto está dizendo que o espírito do profeta ele é sujeito ao profeta. E nós não podemos confundir o espírito do profeta, que é o espírito do homem, que todos têm, esse espírito herdado por Deus. Não confundir o espírito do homem com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele não está sujeito a ninguém. O Espírito de Deus, ele é o próprio Deus, ele é soberano, ele não se sujeita a ninguém. Porém, o Espírito do homem, ele é sujeito ao homem. E quando Paulo diz aqui que cada um fale por sua vez e Deus usar um outro, o outro deve parar, é porque Deus usa o homem, o Espírito Santo opera no espírito do homem. Então, é o Espírito Santo que fala por meio do espírito do homem. Então, o canal, o meio para Deus se manifestar através de um dom, da profecia, um dom de língua, etc., o canal é exatamente o espírito do homem. Porque o Espírito de Deus opera por meio do Espírito do homem. Então, como Paulo ele está ensinando a disciplinar no uso do dom, ele está dizendo o quê? Que aquele que fala em profecia, ele deve ter sabedoria, ele deve saber disciplinar o seu espírito, para que o seu espírito fale da parte de Deus no momento certo, na hora certa, para que haja edificação no meio da igreja. Esse é o ensinamento que Paulo traz em relação aos dons, ao uso dos dons espirituais. E essa disciplina, Paulo, ele é mais enfático exatamente em relação à questão do falar em línguas, em primeiro momento, e também do profetizar. Bem, vamos para o comentário da lição. A introdução da nossa lição, ela nos apresenta o estudo da lição dessa semana. Concentra-se nos 3 dons classificados como dons de elocução, que é o dom da profecia, variedade de língua e interpretação de línguas. Os propósitos desses dons espirituais são os de edificar a igreja, exortar e consolar. Isso porque os dons de elocução são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser utilizadas na igreja de forma incorreta. Se são dons que vêm de Deus, como todos os demais dons, devem ser usados da forma correta. Assim, devemos estudar estes dons com diligência, reverência e temor de Deus,
para não sermos enganados pelas falsas manifestações. Então, sempre há manifestações espirituais, sempre há o falso tentando imitar aquilo que é verdadeiro. Então, nem toda profecia vem de Deus, nem toda língua estranha vem de Deus. Tem língua que é estranha mesmo. Eu acho isso muito sério, porque nós estamos numa geração, nessa nova geração, onde poucos têm uma experiência com Deus, principalmente dentro do âmbito pentecostal, e às vezes pensa que só o fato de alguém estar embolando a língua ou dizendo algumas palavras, coisa por coisa, que é Deus que está falando, está trazendo lá um recado, uma profecia, que necessariamente vem da parte de Deus, nem sempre. E hoje nós temos aí um terreno muito fértil para as falsas profecias, para as pseudas línguas espirituais, línguas estranhas. E já há, inclusive, isso não é ignorado por aqueles que estão antenados aí nos meios de comunicação, principalmente a internet e televisão, de movimentos religiosos que, de fato, basicamente ensinam as pessoas a falarem em língua estranha. E, na verdade, o dom da variedade de línguas, ele é um dom dado a alguém, e alguém vai ser tomado por Deus para falar numa língua que é estranha a ele mesmo. Ele sabe que ele está falando uma língua, ele tem consciência, e isso é bom que deixe bem claro, que quando alguém ele é batizado com o Espírito Santo, ele está falando em línguas, ele não perde o sentido. Ah não, veio um poder sobre mim, aí eu entrei em transe, aí eu nem sei o que aconteceu, só sei que eu fui tomado. Não, isso não é Deus não. Se ao falar em língua você perdeu o sentido, você não teve nem noção do que aconteceu, pode ser qualquer coisa, menos o Espírito de Deus. Que na verdade, quando alguém está falando em língua estranha, ele tem total consciência que ele está falando uma língua, ele tem total consciência daquilo que ele está pronunciando, ele só não entende. É como se de repente, por exemplo, se eu escuto alguém aqui falando em inglês, na língua inglesa, eu vou ter total consciência que alguém está falando uma língua, tendo todos ali as suas conexões, porém eu não estou entendendo, mas eu sei que ele está falando uma língua. Eu tenho consciência disso. Da mesma forma, alguém quando está sendo usado pelo dom de variedade de língua. Ele tem consciência que está falando uma língua lógica, porém ele não entende, ele não tem a interpretação, porque é uma língua estranha a ele. A não ser que também pode acontecer que a essa mesma pessoa que Deus der o dom da variedade de língua, Deus também pode lhe dar o dom da interpretação, como já tive contato com casos de pessoas que eles falavam em língua estranha e depois ele mesmo trazia a interpretação, porque também ele tinha recebido de Deus o dom da interpretação de língua. Mas, na maioria dos casos, nós temos o quê? Que um tem o dom da variedade e outros têm o dom da interpretação. Mas é para deixar bem claro que a variedade de línguas é um dom vindo da parte de Deus, não é um dom que pode ser ensinado na academia, num curso de teologia, na catequese, nada, não se pode ensinar. É o Espírito de Deus que no momento, quando alguém está sendo usado, ele fala em línguas, ele ora em línguas, ele conversa com Deus em línguas, e essa língua ela tem um significado, não é palavra por palavra, ela tem uma significação, porém ela é uma língua que está, no caso, que é a ação sobrenatural de Deus. É claro que aí nós não podemos ignorar que a língua estranha, e aí é um campo de discussão. Alguns dizem que a língua estranha seria a língua, no caso, uma língua do céu, seria um dialeto, um linguajar espiritual.
Mas há aqueles também que vão defender que a língua estranha é estranha quem está falando, mas na verdade é uma língua estrangeira. E alguns tentam achar que língua estranha e língua estrangeira seria a mesma coisa. Se nós formos perceber no dia do Pentecoste, por exemplo, quando os discípulos falaram em outras línguas, e aí eu faço que as duas leituras, a ideia da língua estranha e a língua estrangeira, elas confluem, porque nós percebemos que para aqueles que estavam falando, para os discípulos, era uma língua estranha para eles, totalmente estranha. Porém, para aqueles que ouviam aqueles discípulos, era uma língua, uma vez que eles eram de nações diferentes, eles ouviam cada um na sua própria língua. Então, em relação àqueles, os povos que ali estavam, o que estava acontecendo ali era a fala, era um momento, aqueles discípulos estavam falando em língua estrangeira, que cada um ouvia na sua própria língua. Essa é uma das leituras. Então, era a língua estranha para o discípulo, aquele que recebeu o dom, e língua estrangeira para aqueles que ouviam na sua própria língua. Essa é uma leitura, é a mais defendida. Mas também há uma outra leitura, uma outra possível leitura não tão difundida e nem defendida, é a ideia de que, de fato, os discípulos falavam numa língua estranha e que, ao mesmo tempo, o próprio Espírito Santo interpretava essa língua para, no caso, o povo que ali estava. Não que os discípulos estivessem falando numa língua estrangeira. Estavam falando numa língua estranha, numa língua espiritual, e o Espírito Santo transmitia, interpretando para o ouvido dos ouvintes. Mas, a despeito das discussões, e aí dos pontos de confluência e divergência quanto à análise das línguas, uma coisa é certa, que o dom da variedade de línguas é algo sobrenatural. Não é alguém que ensina, não é o pastor, não é o seminário, não. É uma dotação espiritual para poder falar em outra língua. Isso, no mínimo, nós temos que concordar nesse ponto, que como não só o dom de variedade de língua, mas como os demais dons, é uma dotação sobrenatural vinda da parte de Deus por intermédio do seu Espírito. Bem, aí o primeiro tópico da lição apresenta aí o dom de profecia. O que é o dom de profecia? De acordo com Stanley Orton, o dom de profecia, relatado por Paulo em 1 Coríntios 14, refere-se a mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito Santo, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Eu acho essa definição muito importante, que mostra aqui que o dom da profecia é exatamente uma mensagem espontânea, ou seja, não é algo que eu calculei, que eu estudei, que eu estou bolando ali para poder falar. Espontaneamente, alguém fala, porém ele fala inspirado pelo Espírito Santo. Por uma capacitação do Espírito, ele vai falar essa mensagem de forma espontânea, e essa profecia, ela é dita numa língua que é conhecida tanto pelo aquele que está falando, quanto por aquele para qual a profecia é entregue, aquele ou aqueles. Então essa é uma característica do dom da profecia. É uma dotação sobrenatural, que é uma mensagem que é destinada a alguém, numa língua que é entendida por quem está falando, como também por aquele que está, no caso, ouvindo a mensagem, e cujo objetivo dessa mensagem é exatamente a edificação de quem está ouvindo ou da igreja, a exortação e a consolação. São os três objetivos da profecia. Profetizar, e agora traz aqui uma informação que eu julgo muito importante, que diz o seguinte:
Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Eu acho isso aqui muito importante, porque nós vemos aí, infelizmente, por falta de entendimento, nós temos isso muitos fazendo aí aberrações, dizendo eu profetizo, eu libero a palavra de vitória. Não, isso não tem nenhuma base bíblica. Profecia não é algo da minha vontade, não. Nesse momento eu vou profetizar. Levanta a tua mão que eu vou profetizar sobre sua vida. Aí eu profetizo à torta e à direita. Não é assim que funciona. Isso, o dom da profecia não funciona dessa forma. É algo espontâneo, tomado por Deus, uma inspiração do Espírito, que no momento que Deus quiser, com a finalidade que Ele tiver em mente, podemos dizer assim, para o objetivo propósito qual Ele quer, Ele usa de maneira sobrenatural, no caso, o seu instrumento, o instrumento para trazer a profecia. Porém, isso aqui é muito sério, que não é profetizar, ser usado pelo dom da profecia, não é simplesmente desejar uma bênção a outra pessoa. Eu te profetizo sobre tua vida, nenhuma maldição virá sobre você. Eu profetizo a bênção no teu lar, profetiza a cura, profetiza a saúde, profetiza a bênção financeira. Isso não tem base bíblica. Bem, portanto, não é desejar uma bênção a outra pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. A finalidade da profecia é o quê? É exortar, consolar e edificar. Não é finalidade da profecia trazer uma palavra dizendo que alguém vai casar com alguém, que vai se dar de bem na vida financeira, etc, etc. Não é isso. A profecia tem como finalidade a edificação, a exortação e o consolo espiritual. Bem, portanto, tenha muito cuidado, porque não é essa a finalidade da profecia. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus nas igrejas, aqui o comentarista traz algo muito importante. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus nas igrejas, aparecem várias aberrações concernentes ao uso incorreto deste dom, que é o dom da profecia. Não poucos crentes e igrejas locais sofrem com as consequências das falsas profecias. Isto eu posso dizer com conhecimento de causa, uma vez que nasci no lar cristão, nasci no berço evangélico, nasci em igreja pentecostal, hoje faço parte de uma igreja batista renovada, mas eu continuo pentecostal, e aí o que eu percebo é que já vivenciamos e vivencia-se muita aberração, muita meninice. Às vezes o próprio inimigo ele acha muito espaço para operar no meio de muitas igrejas, através de pretensas profecias, pretensas operações do Espírito Santo, quando de fato nada vem da parte de Deus. Não estou dizendo que Deus não usa, Ele usa sim, mas é necessário disciplina, sabedoria. Não é por acaso que Paulo está disciplinando, instruindo os irmãos quanto ao uso dos dons espirituais, e no caso aqui da profecia, da língua estranhas e etc. Portanto, muitas igrejas têm sofrido consequências. Já no passado ouvi de igrejas, e não é diferente do presente, de igrejas que basicamente foi destruída por causa de profecias, não da profecia da parte de Deus, mas porque não houve vigilância e começou-se a dirigir a vida da igreja por meio de profetas, de profecias, pretensos profetas, e aí deu-se lugar a escândalos e mais escândalos, a problemas e mais problemas, e igrejas que quase fecharam a porta. Muitos hoje estão desviados do evangelho, casais separados, inclusive por causa de profecia. E aí eu deixo um conselho para você que é pastor, você que é líder, ou você que é usado por Deus com o dom da profecia ou qualquer outro dom. Deus não te deu o dom para você dirigir a vida da igreja.
seu papel, a sua função é entregar a mensagem de Deus e cumpre a liderança, julgar a profecia, cumpre a liderança à luz da palavra de Deus, tomar as atitudes que melhor venham convir para o bom andamento da igreja, mas não é papel do profeta, não é papel daquele que tem um dom querer dirigir a vida da igreja, não. Deus mandou esse recado, agora o pastor tem que fazer dessa e daquela forma. E aí há muitos pastores ingênuos, neófitos na fé, que começam a deixar suas igrejas serem dirigidas, suas no sentido de que está sob a sua liderança, serem dirigidas por esses profetas. Aí o profeta fala uma coisa, ele faz, ele vai lá, ou ele mesmo é o profeta, ele traz uma profecia, já dirige a igreja através daquela profecia, e às vezes não é nem da parte de Deus, ele tem um sonho, e no outro dia já lança uma campanha, ele tem uma pretensa revelação, no outro dia já lança uma campanha, aí já muda a liturgia da igreja, já muda a maneira de cultuar, e já vai trazendo um monte de coisa para a igreja, tudo com base em pretensas profecias, revelações e sonhos. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. O que nós podemos ver à luz da palavra de Deus, que a igreja ela deve ser dirigida tão unicamente pela a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, as Escrituras, é o único manual de fé e prática para dirigir a vida da igreja. Não quer dizer com isso que a profecia não tenha lugar. Tem sim, a profecia Deus traz uma palavra de exortação, de consolação, de edificação, mas não deixar a igreja ser dirigida por profetas, por pretensos profetas e pretensas profecias. Isso é muito perigoso, muitas igrejas têm sofrido muito por causa disto, e isso tudo por falta de conhecimento da palavra de Deus. Apesar de exortar-nos a não desprezar ou sufocar as profecias na igreja local, as Escrituras orientam-nos a que examinemos tudo, julgando e discernindo pelo Espírito o que está por trás da mensagem. A Bíblia nos exorta a julgar o que motiva, o que está por trás de cada profecia, de cada língua estranha, de cada palavra direcionada em nome de Deus. Toda profecia espontânea, ela deve ser julgada. Subtópico 2. A relevância do dom de profecia. O dom de profecia é tão importante para a igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. Ele fala em buscar os melhores dons e ele aconselha buscar o dom da profecia. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício do dom fosse observado pela ordem e o cuidado nos cultos, que houvesse uma doutrina, uma disciplina quanto ao uso dos dons. Os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e à origem de onde elas procedem. Então, o crente deveria julgar a profecia quanto ao conteúdo e quanto à origem. Isso aqui é muito interessante, por quê? Porque o conteúdo da profecia ele deve ser julgado à luz da palavra de Deus, à luz das Escrituras. Como também a fonte, eu acho isso aqui muito interessante, a origem, a fonte da profecia, que nós sabemos que as manifestações espirituais elas podem ter pelo menos 3 fontes. Elas podem ser da parte de Deus, e a Bíblia diz que nós temos o Espírito de Deus, que testifica com o nosso Espírito. Então a profecia ela pode vir da parte de Deus, é uma das fontes. Profecia como, no caso, falar em língua e outros dons. Pode vir da parte de Deus, pode vir da parte do homem, o homem falando por conta própria, como também ela pode vir da parte do diabo. As manifestações espirituais podem vir de Deus, do homem ou de Satanás. Daí a necessidade de julgarmos a profecia, julgarmos os dons, julgarmos a profecia, que é o dom aqui em questão, que manda que devemos julgar, mas também devemos julgar o que leva, o que está por trás de toda manifestação espiritual, exatamente para que nós não sejamos enganados. Então o conteúdo deve ser julgado à luz da palavra de Deus, como também a sua origem. Se é de Deus,
se é do homem ou se vem da parte do diabo. Então devemos nos cuidar, pois a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mostra ações dos falsos profetas. A Bíblia está cheia de exemplos. O Senhor Jesus nos alertou: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Aí Mateus 7, verso de número 15. Portanto, vigiemos. E o terceiro subtópico desse primeiro tópico, propósito da profecia. A profecia contribui para a edificação do crente, porém ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, e em especial ao de profecia e a sua função. Há líderes permitindo que a igreja que lideram sejam guiados por supostos profetas. Aqui falando do propósito da profecia, não é o propósito da profecia exercer o lugar do pastor, da liderança da igreja. Não, eu estou profetizando, então o pastor tem que comer na minha mão, tem que fazer. Eu trago a profecia e digo ao pastor o que ele tem que fazer, e ele tem que dirigir a igreja de acordo com aquilo que eu penso. Não. Então, infelizmente, há líderes, por imaturidade, por infantilidade, por serem ainda novos, neófitos na fé, e como temos, que eles acabam deixando que os profetas liderem a igreja. A igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras. É a palavra de Deus que deve conduzir a vida da igreja, pois esta é a inerrante palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a profecia por excelência, deve ser o manual do líder cristão. Então você que é líder, você que é pastor, o teu manual para direcionar a vida da igreja não é um profeta que se levanta na igreja, não é uma profecia, mas é a Bíblia que é a profecia por excelência. Outros líderes também erroneamente tomam decisão, não tomam decisão, melhor dizendo, aqui é um outro extremo. Há outros líderes também que não tomam decisão alguma se antes consultar um profeta ou uma profetisa. Então, infelizmente, quantos líderes que não buscam conhecimento na palavra de Deus, não vai ler a palavra para buscar discernimento, não vai para a oração, para a consagração, e anda aí à procura de profeta e profetisa para poder ajudá-lo a direcionar a vida da igreja. São pessoas fracas que elas não tomam nenhuma decisão se antes não ouvir o profeta tal ou a profetisa tal. Isso também é muito perigoso. Estes profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Então, geralmente, quando um pastor ele quer estar aí diante de um embaraço e ele sai procurando profeta numa esquina, num canto e no outro, geralmente esses profetas vão falar aquilo que ele quer ouvir. E aí o prejuízo será muito grande. Todavia, a palavra de Deus alerta-nos a que não ouçamos tais falsários. A Bíblia nos alerta a não dar ouvido às falsas profecias, que nós tenhamos discernimento espiritual. Você pode ler em Jeremias 23, do 9 até o verso 22. Aí o segundo tópico da lição, nós falamos aqui sobre o dom da profecia. Agora vem o dom da variedade de línguas, que nós temos aqui em relação a esse dom. Primeiro subtópico: o que é o dom de variedade de línguas? De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Hoover, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende para fins de, essa língua com a finalidade de quê? De louvar, de louvor, de oração ou transmissão de uma mensagem divina. Então, falar língua é uma habilidade de falar em língua, numa língua que o próprio falante ele não entende, mas cujo objetivo é louvar a Deus, é orar e transmitir também uma mensagem, desde que haja alguém que interprete. Segundo Stanley Orton,
Alguns ensinam que, por estarem alistados em último lugar, que esses dons, no caso variedade de línguas, são de menos importância. Ele acrescenta que tal conclusão, segundo esse estudioso, é uma conclusão insustentável, pois nas 5 listas de dons que são encontrados no Novo Testamento, coloca os dons em ordem diferente. Cada lista vai organizar de uma forma. Então, isso fica claro que não é pela questão de um dom ser mais importante do que o outro, porque nessas listas os dons são organizados de forma diferente. O dom de variedade de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais dons apresentados em 1 Coríntios 12, mesmo porque todos eles são dons do Espírito, e a própria Bíblia diz que é dado, o Espírito distribui como quer e para aquilo que for útil. Louvado seja Deus. Segundo tópico, a finalidade do dom de variedade de línguas. O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente individualmente, já que ele fala com Deus. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja, que a profecia é para a igreja, é para todos, ou para alguém individual também, mas a língua, no caso, edifica o próprio crente que está falando. Então, as línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe este dom. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo edificado, pois o Espírito Santo toca e renova diretamente. Então, aqui a finalidade do dom de variedade de línguas, de primeiro momento, é exatamente edificar aquele que recebe esse dom. A atualidade do dom. É claro que se houver um intérprete, a igreja então será edificada, porque haverá uma interpretação na língua da igreja, que todos possam entender. Atualização ou atualidade, melhor dizendo, a atualidade do dom de variedade de línguas. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. O Senhor continua abençoando os crentes com este dom e cremos que assim o fará até a sua vinda. No dia de Pentecoste, todos os crentes reunidos no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo e falaram noutras línguas pelo Espírito, como está lá em Atos 2, Atos 1, 4 e 5 fala da proposta de Jesus deles estarem reunidos no cenáculo, e Atos 2, aí de 1 a 4, fala da manifestação do Espírito. É um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias quanto foi nos dias da igreja primitiva. Portanto, esse dom é necessário para a edificação da igreja, do crente individualmente. E o terceiro tópico da lição, interpretação de línguas. Primeiro subtópico, definição do dom de interpretação. Thomas Rowe ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Então, interpretar a língua é exatamente esse dom de interpretar, é essa habilidade divina de você interpretar no próprio vernáculo, na sua própria língua, aquilo que foi dito em língua estranha. Por exemplo, Deus está usando alguém aqui na igreja, uma igreja de língua portuguesa. Aí você, tendo esse dom, você vai interpretar aquela língua estranha em português. Por exemplo, Deus está usando alguém em língua estranha na Inglaterra. Alguém que tem o dom da interpretação vai trazer, no caso, a interpretação em inglês. E assim sucessivamente. Portanto, é essa habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em outra língua, no caso, em língua estranha. Na igreja de Corinto havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso Paulo os advertiu dizendo: e se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3, e cada um por sua vez, e que haja intérprete. Paulo mostrando a importância da interpretação. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fala consigo mesmo e com Deus. Aí o último subtópico 2, a diferença entre o dom de interpretação de língua e de profecia, sim. Em primeiro lugar, porque antes de ler a lição, o dom de profecia, ele já é dito, já é falado na própria língua
para quem a mensagem está sendo transmitida, não precisa de um intérprete. Por sua vez, o dom de língua, ou a interpretação de língua, ele vai ser exatamente, só existe o dom de interpretação porque existe uma língua para ser interpretada. Então, o dom da profecia não precisa de interpretação, ele é dito no próprio vernáculo para quem a profecia está sendo direcionada. Já a interpretação de língua é exatamente porque existe uma língua que ninguém entende e precisa ser interpretada. Então, eis aí a diferença. Portanto, embora haja semelhanças, são dons distintos. O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa também capacitada pelo Espírito Santo, outro que tenha também tenha recebido um dom de Deus, que é de interpretar, para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Já no caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete. Estevão Ângelo de Souza definiu bem essa questão quando disse que não haverá interpretação se não houver quem fala em língua estranha. Ou seja, o dom de interpretação não faz sentido existir se não houver quem fale em língua. Ao passo que a profecia não depende de outro dom, porque ela é dita no próprio vernáculo do grupo, da pessoa para quem o dom, a mensagem está sendo transmitida. Bem, então, a conclusão da nossa lição nos apresenta o seguinte: ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitam a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, os chamados cessacionistas, que acham que já cessou os dons, foi para a igreja primitiva, apostólica, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, o de falar em línguas estranhas e o de interpretação, no caso, interpretar as línguas. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, está aí a nossa lição. Espero que nós tenhamos sido edificados por essa lição, que possamos ter aprendido um pouco sobre esse grupo de dons que são os dons de elocução. Aí o dom da profecia, da variedade de línguas e de interpretação de língua. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando ao teu coração, e na próxima semana nós estaremos aí com uma outra lição para a nossa edificação, para o nosso enlevo espiritual. E eu espero que você a cada dia esteja sendo edificado pela palavra de Deus, porque o Senhor, de fato, ele tem interesse em falar com cada um de nós, em manifestar no nosso meio. Nós sabemos que nós precisamos, de fato, da atuação de Deus na vida da igreja. Isso é algo urgente, é algo necessário. Nós falamos aqui sobre os dons de revelação, falamos sobre os dons de poder e hoje nós falamos sobre esse último grupo, que são os dons de elocução. E aí, próxima semana já será uma outra temática sobre o ministério de apóstolo, que também é um dom, só que um dom ministerial, mas também um dom do Espírito. Então, que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus possa continuar manifestando no teu espírito, que você a cada dia seja edificado na palavra de Deus, seja direcionado por Deus, que você busque ser capacitado por Deus, usado por dons espirituais, para que a igreja ela possa ser edificada. Um grande abraço, oreis por nós, divulgue nosso trabalho, divulgue o nosso canal, e que a mão de Deus permaneça sobre você, sobre sua família, que toda enfermidade, todo mal, que toda desavença, que tudo aquilo que esteja afligindo a tua vida e a tua família, que seja repreendido em nome de Jesus, e que a bênção de Deus esteja sobre você. Em nome de Jesus, um grande abraço e a paz do Senhor. Que Deus te abençoe.